Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Vitória importantíssima. Corinthians precisava dar esse respiro, né? Hoje tinha que ganhar, não tinha que jogar bem, tinha que ganhar, apesar de que jogou bem até, né? Pelo time desfalcadíssimo, mais da metade do time reserva. E ainda poupando o Garro ali no segundo tempo ali pra Copa do Brasil contra o Atlético. Mas o Corinthians fez um bom jogo, não que o Vasco em algum momento representou perigo. Aliás, só começou a representar perigo quando o nosso queridíssimo responsável pelo transfer ban, Félix Torres, entrou em partida e um jogo decidido 3-1, o cara vai lá e entrega um gol, né? Desatenção total. Então o Félix consegue manter o nível dele, um nível baixíssimo de futebol. Não importa se é titular, se é reserva, sempre que entra mal. Joga horrivelmente mal. Mas bora ver o que o pessoal tá falando. Já chega com o like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. A gente tava aqui, né? A gente fez hoje o Canelada, né? Das 13 às 15 horas. E aí subimos, vi a escalação, digo, pô, Dorival já não conta com o Wildo Alberto, nem com o Depay, nem com o Carrijo, nem com o Martins Hernandes. Falei, pô, um time com 4 jogadores no meio campo, de origem mais defensiva, no caso, Charles, Bidon e Michael, que tava votando, né? Eu digo, pô, o time mais... E os 2 moleques da base que foram bem, né? Ali, fiquei pensando no Garro de fora, fiquei pensando, provavelmente, para quarta-feira, aonde é a Copa do Brasil, né? Mas a verdade é que o Corinthians começou a jogar bem, jogando bem, foi jogando, o Vasco apático, o Vasco só meteu uma bola na trave no primeiro tempo, o garoto Rian lá, que o juiz teve uma discussão à beira do campo, discussão não, ele falou muito áspero com um menino, e que fez o segundo gol. O Corinthians jogando bem, tranquilo, uma partida tranquila no primeiro tempo, sem Hugo, sem participar em nada, o Corinthians tocando bem a bola no meio campo, com seus 4 homens, o Ranieri, né, também no meio, 4 homens de meio campo. E eu falei assim, pô, que jogo tranquilo pro Corinthians. Volta pro segundo tempo, tem um pênalti, né, que bate na mão do André Ramalho. O Vasco empata, mas o Vasco também não reagiu em nada. Vem as mudanças, Dorival tira alguns jogadores, até na transmissão eu achei até que era para dar mais um descanso para quarta-feira, porque enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, entre o Vitinho, entre o Rian, e o Corinthians faz o 2-1, 3-1, me parecia já liquidado, talvez, vou até apontar, talvez tenha sido o melhor jogo do Corinthians na temporada. De tão tranquilo que estava aí, entra o Félix Torres. Esse gosta de dar susto. Ele falou, não, tá muito calmo, a gente tá muito bem, eu tenho que fazer uma lambança para compensar o ano, que ele só faz lambança. Num lateral, o Vasco faz o gol do Rian, porque o Félix Torres não presta atenção no lance. E aí, 3-2, mas ele estava no finalzinho, faltando praticamente 1 minuto e 20 para acabar. O Corinthians soma 3 pontos, sobe mais na tabela, ultrapassa algumas equipes, porque se perde o jogo, o Vasco passaria o Corinthians que tem um jogo a mais do que algumas agremiações, e ficaria muito complicado ali para parte de zona de rebaixamento. Tá tudo favorável? Não, mas foi uma partida que disse merecer elogios por parte do Corinthians pela postura. Eu mesmo, quando vi a escalação, não apostava nisso. O Corinthians tem essa facilidade toda, mas o Vasco também, né? Quando eu falo, Tico, aqui que uma vez a gente brinca, né, a gente aqui não é um programa de humor, mas tem um tom de alegria. Que eu falo que o Vasco me parece um coelho dentro da natureza, sempre assustado, as aves de rabinas querendo comer o coelho, os animais terrestres, sempre assustado. Jogou contra o Santos, faz aquela vitória de 6-0. Em menos de uma semana, ele fez 6, ele tomou logo 5. Tomou 3 do Corinthians hoje, mais 2 do Juventude, e é a primeira equipe ali acima da zona do rebaixamento. Para a sorte do Vasco, é que o Santos perdeu hoje na Bahia, e Sport e Vitória tem 2 jogos duros contra os líderes do campeonato. O Vitória pega o Flamengo amanhã no Maracanã, e o Sport pega o Palmeiras. Vai ter daqui a pouco aí o Fortaleza joga. Fortaleza já não aspira mais nada, não tem mais chance de Copa do Brasil, Libertadores eliminado de tudo. Vai focar só no brasileiro, tem jogo a menos, joga hoje contra o Mirassol, que vem fazendo uma campanha impecável. Mas uma vitória hoje do Fortaleza
um jogo a menos já cola ali no Vasco também. Então, tempos terríveis ali para uma torcida tão importante, a quinta maior do país, um clube tão importante como é o Vasco da Gama em sua história, né? Acho que é um dos primeiros clubes, né, Mauro, a aceitar negros, né? A jogar, dos grandes, né? Então essa história é tão bonita, a torcida do Vasco sempre sofrendo. Eu falo que se tem duas torcidas que podem cobrar muito seus clubes, é a torcida do Vasco e a torcida de quem ganhou do Vasco hoje, que é a torcida do Corinthians. Que amanhã tem eleição lá, né? Pelo menos acalma essa parte dentro de campo, amanhã tem eleição dos conselheiros para escolher um novo presidente do clube. Então uma vitória merecidíssima, com méritos pela partida que jogou, mas o Vasco, né, muito, muito complicado dentro da competição. Não, é exatamente isso, gente. É uma brincadeira o que tá virando o Clube Vasco da Gama. É uma sacanagem com o torcedor do Vasco da Gama. Olha que ponto o Vasco chegou. O Vasco não consegue jogar melhor que o Corinthians, não é ganhar, não. Jogar melhor que o Corinthians reservaço dentro da sua casa. Porque do jeito que a gente fala da fase que o Vasco vive, parece que o time do Vasco é um time de pobrezinhos coitados, que foi formado gastando pouco, e não é. É um time caro. Aí eu me pergunto, como é que pode esse time mequetrefe do Vasco ser caro? Pô, é o Corinthians sem Depay, sem Carrilho, sem Yuri Alberto, sem Martínez. Ou seja, é um Corinthians reservaço, sem seus principais jogadores. O Dorival ainda fez um favorzinho pro Fernando Diniz. Ele falou, ó, vou tirar o Garro. Vou poupar o Garro para a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E o Vasco faz um jogo fajuto como ele fez hoje. Na boa, estão destruindo o Vasco da Gama. Isso é sacanagem com o torcedor do Vasco da Gama, que estava indignado hoje, e indignado com toda a razão. Porque tem tudo para o Vasco voltar para a zona do rebaixamento, gente. O Vasco pode acabar essa rodada de novo dentro da zona do rebaixamento. Isso depois de uma goleada por 6-0. Nossa, 6-0 contra o Santos, fora de casa, histórico. Aí volta, porrada do Juventude fora de casa. Aí volta, porrada do Corinthians dentro de casa. 2 segundos, você toma um gol de uma das equipes que mais perderam no campeonato, como o próprio Santos, o Vasco e o Juventude vai lá, faz o resultado que fez em Caxias. Aí você volta, joga em casa. São Januário cheio, mais de 20 mil pessoas, torcida acreditando ou achando que dava, porque era o Corinthians numa fase terrível, sobretudo fora de campo. O time do meio pra frente extremamente desfigurado. Gente boa, como o Guinegão, que foi o grande destaque desse 3-2 do Corinthians sobre o Vasco em campo. Você não imaginava grande coisa. E o jogo não era grande coisa até o Corinthians fazer 1-0. Então o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, seria melhor na segunda etapa. O jogo estava mais para 3-1 do que para 3-2, como acabou no finalzinho. E, lamentavelmente, o Vasco volta a uma situação, não vou dizer que constrangedora, mas não muito longe disso. Porque o mesmo time que mete 6-0, apesar do momento pavoroso do Santos, e que perde para o Juventude com um lance tolo infantil, com 22 segundos cometendo o primeiro pênalti, perde de novo em casa. E até interessante, foi apenas a segunda derrota do Vasco em casa em São Januário na temporada. Mas é que ele jogou jogos lá em Brasília, jogou jogos no Maracanã, que também se perdeu. Uma das equipes que mais perderam no Campeonato Brasileiro. E vai se perder até porque aquele rasgo, aqueles 90 minutos de pouca... Não se imaginava que ia ser o Vasco do Campeonato Sul-Americano de 48, o Expresso da Vitória dos anos 40, o Vasco campeão de 74, de 89, de 2000, o grande Vasco de 97, o Vasco vice-campeão mundial para o próprio Corinthians no Rio de Janeiro em 2000. Pô, você não esperava isso. Mas alguma coisa melhor sim. 6-0 a gente sabia que era um pouco ilusório, mas agora, lamentavelmente, a realidade do Vasco é muito mais o que acabou de acontecer em São Januário do que propriamente aquilo que foi o jogo no Morumbi. E o Corinthians tem que respirar aliviado mesmo, ganhando um time que é concorrente direto para não ficar na turma da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, né? Mas assim, o Corinthians está muito longe de tudo, porque inclusive amanhã, como já destacou o Vampeta, terá a eleição do candidato que vai ser eleito, esperamos, né? O Corinthians ultimamente tudo é possível, né? Mas o Conselho Deliberativo, uma eleição praticamente indireta, vai indicar o candidato para substituir o extremamente substituível candidato e eleito Augusto Melo, e vai ficar até o final do ano que vem, ou seja, vai ter 1 ano e meio de um mandato que dá para dizer quase que tampão, e para tentar tampar as arestas e as contas que não fecham nos combalidos cofres corintianos. E aí depois é uma outra eleição, outro momento.
Mas o momento do Corinthians também segue pavoroso. Fora de campo deve mais do que o próprio Vasco. Os times não são muito diferentes entre si. Acho o do Corinthians um pouquinho melhor do que o Vasco, mas absolutamente longe da história do Corinthians, como o Vasco segue longe. Então, assim, como você destacou, Pilhado, esse era o jogo para saber quem entraria mais em crise, se é que dá para usar o crisômetro que nós da imprensa adoramos fazer, mesmo sendo muitas vezes contraproducente, que não tem muito a ver. Mas, lamentavelmente, o Vasco patina nesse atoleiro, o Corinthians está muito longe da solução, dentro e fora de campo, até porque, se eu falar no elenco do Vasco, é muito caro. Mas o Corinthians segue caríssimo. O elenco do Corinthians ano passado era o terceiro mais caro com aquele desempenho. Esse é o quarto mais caro do futebol brasileiro. E se você pensar dos que são mais caros, como por exemplo, sobretudo Flamengo e Palmeiras, eles se justificam. O Corinthians ser o terceiro elenco mais caro com aquele desempenho pavoroso do ano passado é absurdo. E agora, caríssimo. Ah, mas é caro porque tem um jogador impagável que é o Memphis Depay. Concordo. Mas mesmo se você tirar o Memphis Depay, ainda sendo um jogador que era caríssimo, custo-malefício terrível como era o Coronado, ainda segue muito caro. E as contas, evidentemente, não fecham no Parque São Jorge, não fecham, lamentavelmente, há muito tempo, ou desde a primeira queda lá em 2008, em São Januário. E como você também bem destacou, Pilhado, entra SAF, sai SAF, entra safado, sai safado. E às vezes não é nem questão de safadeza, é questão de incompetência, inoperância e uma série de problemas que a gente não tem a menor ideia de quais são. E mesmo se lá estivesse, também não saberia a solução. Fica essa situação do Vasco que vai enxugando do jeito que dá. Corinthians também, e lamentavelmente não dá pra gente falar de potências históricas como Vasco da Gama e Corinthians, só fazer o que tem feito. Elenco horrível, concordo. Agora, time horrível, calma aí também, né, Mauro? O Corinthians acabou de ser campeão paulíssimo do Palmeiras, acabou de tirar o seu Palmeiras aí em 2 jogos da Copa do Brasil, ganhando os 2. Então dá uma segurada aí também falar que o time do Corinthians nem de longe parece o quarto time mais caro, porque em 4 confrontos contra o time Bambambam, a gente ganhou 3 jogos e empatou 1, né? Então calma lá também. Mas aí, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ver o que vai acontecer amanhã nas eleições. E até a próxima.